Olá, estudante do sétimo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática pelo projeto Aula em Casa. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau. E aí a gente traz aqui para você mais um problema, que diz o seguinte, nessa primeira situação. O preço de venda da unidade de certo livro é de R$ 25, sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo de R$ 4 mais R$ 6 por unidade. E aí pergunta, quantos livros precisarão ser vendidos para que o lucro da editora seja igual a R$ 1.896? Então, primeiro, para a gente resolver essa situação, precisamos recorrer a algumas informações que está sendo posta. E aí, o que se quer, quer saber o lucro. Mas, para a gente descobrir esse lucro, a gente precisa recorrer tanto ao preço, que equivale o livro, R$ 25, e o custo de produção desse livro, que vai ser necessário para a gente saber, de fato, qual é o lucro. Então, vamos lá. Então, o lucro, ele é considerado, ou seja, eu consigo obter o lucro a partir do valor que se é pago pelos livros e retirando o custo de produção. Então, eu vendo esse livro por um determinado valor e aí eu tiro o custo de produção e aquilo que me sobra é o que a gente chama de lucro. Tá? Então, que aqui, na verdade, a gente não sabe quantos livros foram vendidos. A gente sabe que o preço do livro é R$ 25 e que para produzir cada um deles gasta R$ 4 mais R$ 6 por unidade. Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar a quantidade de livro de X por uma incógnita, por um valor desconhecido. Então, para eu escrever o lucro do X, que eu estou chamando aí de L de X, é igual, olha, 25, esse 25 aí é o valor que custa o livro. Então, 25 vezes livro, vezes X, que é a quantidade de livros, e aí eu vou retirar o valor que custa cada um, que é o valor de produção de cada um desse livro. E aí diz no problema que é R$ 4 mais R$ 6 por unidade. Então eu vou pagar R$ 4 mais 6 vezes a quantidade de livros, que eu não sei quanto é, que eu estou chamando de X. Então o lucro de X pode ser denotado por 25x menos 4, abre parênteses, 4 mais 6x. Então a gente vai resolver essa equação, tá? Então, primeiro, o que é que a gente vai fazer, A gente repetiu a equação, mas a gente observa que temos aí uma situação a ser resolvida, que é justamente esse menos que antecede o parêntese aí no segundo membro. Então, olha, o lucro de X, a gente sabe, ou seja, o lucro que estava sendo dito no problema é de 1.896, 25x, 25 vezes x vai dar 25x, e eu vou fazer agora, discutir, eu tenho menos, abre parênteses, 4, mais 6x. O que significa menos antes de um valor que está entre parênteses? A gente está considerando o oposto que está dentro. Então, quem é o oposto de 4? Menos 4. Quem é o oposto de mais 6? Menos 6. Então, aí agora a gente tem, 1.896 é igual a 25x menos 4 menos 6x. O que a gente observa? Que nesse caso aí, no segundo membro, nós temos dois termos semelhantes, que é 25x e menos 6x. E aí a gente pode operacionar com ele. Então, de 25x eu tiro 6x, E vai ficar 19x menos 4. E claro que antes da igualdade vai ficar 1.896, que a gente não modificou. Só que eu observo que eu tenho menos 4 de um lado, junto ao 19x, e eu preciso tirá-lo daí. Só que ele está negativo. Então eu não tenho como, por exemplo, tirar menos 4 de um lado e menos 4 do outro. Ou seja, eu tenho que fazer esse número aí tender a zero, ser igual a zero. E para isso acontecer, eu tenho que acrescentar o oposto em ambos os membros. Se eu acrescentar de um lado mais 4 e acrescentar mais 4 do outro, a igualdade ela vai ser conservada. E aí a gente vai ter uma equação que é semelhante a essa anterior, equivalente a essa anterior. E aí eu fiz isso, acrescenta 4 em ambos os membros. E quando a gente vai fazendo isso, eu tenho 1.886 mais 4, aí eu vou ter 1.900. 19x menos 4 mais 4 dá zero, só sobrou 19x. E agora eu tenho 19x, no segundo membro, é igual a 1.900, tá? E como a gente viu nas aulas anteriores, se eu tenho
o valor de um suporte é igual ao outro, se a gente modificar a posição, vai ser a mesma, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho que distribuir 1.900 para 19. E para eu distribuir, necessariamente eu tenho que dividir ambos os membros pelo mesmo valor. Nesse caso aqui, eu preciso dividir por 19, porque 19x dividido por 19 vai dar justamente 1x, que é aquilo que eu quero saber, né? Então, quando eu faço isso, né, 1.900 eu divido por 19 vai dar 100, né? Ou seja, qual é o número que eu multiplico a 19 que vai dar 1.900? E aí a gente vai ver que é 100. 19x eu divido por 19, vai sobrar apenas x. Portanto, nessa situação aqui, a gente observa que a quantidade de livros vendidos para gerar um lucro de 1.896 é 100 livros, tá? Então, vamos para uma segunda situação, explorando mais a questão da resolução de equação. Aqui eu trago a equação propriamente dita, né? Ela não está expressa por meio de um problema, né? Ela já vem explícita. Então, é encontrar o valor de x em cada um desses casos que vai ser apresentado aqui. Então, eu tenho 3x menos 17 é igual a 5x mais 13. Então, o que é que a gente tem que fazer, né, para resolver isso? Primeiro, observar o que tem semelhante em ambos os membros. Eu tenho aqui, 3x e 5x. Então, eu posso tirar uma certa quantidade de x dos dois lados. E a quantidade máxima que eu posso tirar é justamente 3x, que eu estou indicando aqui nos dois membros com o valor aqui em cor vermelha. Tá? Então, de 3x eu tiro 3x, vai sobrar o quê? 0, né? Ou seja, vai sobrar um menos 17 no primeiro membro. E do outro lado, de 5x eu tiro 3x, vai restar 2x mais 13. Então, a gente tem uma outra equação, né? Que é uma equação equivalente, que é menos 17 é igual a 2x mais 13, que é resultante do processo que a gente fez anteriormente. Então, nesse caso aqui, eu observo que no segundo membro eu tenho mais 13. E eu preciso deixar apenas x. Por que eu tenho que fazer isso? Justamente porque é o valor desconhecido que eu quero descobrir. E para isso a gente isola ele, deixa ele reservado em um determinado membro, seja ele no primeiro ou no segundo membro. Tá? Então, para esse 13 sair daí, é necessário eu retirar 13. Só que pelo princípio da igualdade, se eu retiro 13 de um lado, é necessário eu retirar 13 do outro. E a retirada a gente representa por um número negativo. Aí eu tenho menos 17, aí vou retirar 13 desse lado, menos 13. E do outro lado, né, ou seja, no outro membro, eu também vou tirar 13. Aí 2x mais 13, menos 13. Quando eu tenho aí, resolvo o primeiro membro, né, menos 17 menos 13, eu vou ter dois números negativos. E a operação que eu vou realizar aí é de adição, porque eles têm a mesma natureza. Então, eu repito essa natureza e somo os valores absolutos. Nesse caso, 17 mais 13 vai me dar 30. E a natureza vai permanecer que é negativa, né? Então, eu tenho menos 17, menos 13, menos 30. E de 13 eu tiro 13, só sobra 2x. Se 2x vale menos 30, 1x, né, vai ser eu pegar menos 30 e dividir para 2. Quando eu faço essa divisão aí, eu vou ter que x vale menos 15, tá? Então, para eu provar que isso de fato está correto, eu pego esse menos 15, substituo na equação onde tem x e verifico se a igualdade ela é conservada. Tá? Se ela é mantida ou se ela satisfaz. Quando eu faço isso, né, eu tenho 3x menos 17 é igual a 5x mais 13, substituindo em x o valor de menos 15, a gente vai ter o seguinte, 3 vezes menos 15, menos 17, tem que ser igual a 5 vezes menos 15 mais 13. Se eu fizer as operações e essa igualdade ela ser verificada, então a solução que eu encontrei está correta. Ela torna-se solução da equação. Se não, ela não é solução e aí a gente não ou efetuou algum cálculo errado ou ela de fato não tem solução. Tá? Vai depender do contexto. Quando eu faço 3 vezes menos 15, vai dar menos 45, aí menos 17, multiplico 5 vezes menos 15, vai dar menos 75, mais 13. Eu, fazendo as operações, menos 45, menos 17, repete sinal e soma, dá menos 62, e de 75 negativo eu tiro 13, dá menos 62. Então, foi verificado. Aí, nessa situação, o que é que a gente diz? Que o valor que a gente encontrou, que é menos 15, é solução dessa equação. Essa é uma maneira de você
pegar o valor que foi obtido na resolução, substituir, né, no valor desconhecido, que a gente está chamando aqui de x, e verificar se é verdade. E aí, se estiver correto, você fez a adequada. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Espero você. Até uma próxima.